a amada igreja a abrir no Salmo 150. Salmo de número 150. A santa palavra do nosso Deus diz assim no Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Pai querido, nós louvamos o teu nome por quem tu és. E nós clamamos ao Teu Santo Espírito que ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, para que a nossa razão, para que nossas emoções voltadas à Tua Palavra, aprenda contigo com a ajuda do Teu Santo Espírito. Essa é a oração que fazemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Quantas vezes você já olhou para o Salmo 150, ouviu as suas referências, e às vezes por falta de alguns esclarecimentos, deixou ele de lado ou teve um certo receio pela forma alegre com que o Salmo é apresentado? Meus amados irmãos, o livro dos Salmos é um compilado de poesias, de canções que o povo de Israel entoava. Não é dividido por capítulos, não é o capítulo 150 dos Salmos, não é Salmos 150, é o Salmo 150, Salmo de número 150. É numerado como no Novo Cântico, os hinos são numerados. Cada salmo também ele tem um número ali na sua compilação, a forma como ele foi colocado naquele momento. E o salmo em que acabamos de ler, ele fecha esse cenário. É o último dos cânticos, das poesias, colocado neste inário, inspirado por Deus. Nenhuma canção, nenhuma música carrega sobre si o mesmo peso que os salmos trazem sobre si. Cantamos e acabamos de cantar louvores, canções belíssimas, mas nenhuma das canções que possamos criar, escrever e cantar serão tão inspiradas quanto as poesias da palavra de Deus. E encerrando o texto dos cânticos, dos poemas de Israel, o salmista diz: aleluia! E sim, irmãos, é com entusiasmo. A palavra remete uma entonação de voz, de alegria, de júbilo, porque aleluia significa louvai ao Senhor. E louvor, meus amados irmãos, é expressar elogios. Louvar algo ou alguém é elogiar, é falar bem, é dizer as suas qualidades, os seus predicados, e assim expressar verbalmente com alegria. Então, quando o texto diz aleluia, de uma forma positiva, é uma ordem para que se expresse com muita alegria, com júbilo, elogios ao Senhor Deus Todo-Poderoso.
Então, o que é louvar é expressar elogios a Deus com muita alegria. Aleluia significa isso. Expresse elogios a Deus de forma alegre, entusiasmada, de forma entusiasmada. Ok. Expressarei louvores a Deus, expressarei os elogios ao Senhor de forma alegre, de forma entusiasmada, com vontade, com convicção, com certeza. E aí você pode se perguntar: onde eu vou louvá-lo desta forma? Onde eu expressarei elogios ao Senhor de forma alegre? Onde eu expressarei a Deus de forma tão convicta? E o salmista diz: louvai-o no seu santuário. E a ideia da palavra santuário, meus amados irmãos, nesse texto especificamente, ela é ímpar. Porque ela não está remetendo ao templo construído por Salomão. A palavra não é a mesma usada para o tabernáculo, seja o tabernáculo de Moisés, seja o tabernáculo de Davi. Mas a palavra santuário, aqui colocado de forma específica, literalmente sendo trazida numa forma mais inteligível, de forma entendida, é: louvai a Deus no seu lugar santo. Louvai a Deus no seu lugar santo. E onde Deus habita, meus amados? Lembrem-se, Deus não é apenas transcendente, que está além da nossa realidade, longe e distante. Deus também, Ele é imanente, o que significa que Ele está presente, de que Ele está aqui agora e de que Ele habita em meio do seu povo. Então, quando o texto nos diz: louvai-o no seu santuário, significa que o louvor, os elogios partem desde da onde Deus está, na sua eternidade, na sua presença, na sua morada. Louvai-o no firmamento. Como nós lemos no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O louvor, os elogios a Deus são expressos pela própria criação, pela própria natureza. E então, o louvor a Deus, aonde ele deve ser feito? Ele é feito desde a existência do nosso Deus, na sua morada, no seu santuário, no lugar onde ele habita. E chega ao firmamento, aquilo que podemos contemplar, que podemos observar, e chega até nós. A ideia é de que é um louvor que parte desde a eternidade, da existência da morada do nosso Deus Todo-Poderoso, estendendo ao firmamento, que chega até nós. Então, todo lugar, todo ambiente, não há 1 centímetro quadrado pelo qual não seja um lugar no qual nós possamos louvar e expressar elogios ao Deus Todo-Poderoso. Onde eu devo louvá-lo? Em todo lugar. Então, pelo que eu vou louvar a Deus? Pelo que eu vou expressar elogios ao Senhor de forma alegre, de forma entusiasmada? Louvai-o pelos seus poderosos feitos. E não apenas criar e abandonar, mas criar e intervir na sua providência. Em Deus intervir na história da humanidade, em Deus criar, ver o homem falhando e ir ao encontro dele, e em seus poderosos feitos, a forma como Deus foi ao encontro de Adão quando este peca, a forma como Deus foi ao encontro de Noé quando este se vê no momento de muita corrupção, e Deus resgatando o seu povo, quando Deus chama Abraão querendo fazer com ele uma aliança. Quando nós olhamos os poderosos feitos do Senhor através do profeta Moisés, em falar para ele a sua lei, a sua vontade, este ali escrevendo, e em seus poderosos feitos, os prodígios realizados por seus profetas, Elias, Eliseu, em Deus falar com Isaías, com Jeremias, com Abacuque, com Oséias. Louvai a Deus pelos seus poderosos feitos, louvai a Deus pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que nos permite, sem mérito nenhum, na presença dEle, se chegar até Ele, orar com Ele, falar com Ele.
Louvai a Deus pelos seus poderosos feitos. Deus fez grandes coisas. Deus fez coisas poderosas. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Deus, ele é tremendo. Deus, ele é grande. Então o meu louvor a Deus, ele precisa ser à altura da sua grandeza. Então ele precisa ser, sim, de forma real, de forma sentida, de forma verdadeira, de forma a expressar este louvor ao Senhor, ao Todo-Poderoso. Então, pelo que eu vou louvar? Pelas coisas grandes que ele fez. E se você perceber, todas estas coisas grandes que o Senhor fez, não está limitado ao que o Senhor fez especificamente por mim. Ele me salvou, ele cuidou de mim. Mas ele também fez a criação, ele fez tudo. É louvar a Deus pelos seus poderosos feitos já realizados. Seja na minha vida, seja na vida do outro, seja na criação. Mas pelo que ele fez. Pelo que ele é. Deus é grande. Bom, sabemos que louvar é expressar elogios a Deus de forma entusiasmada. Sabemos que o lugar é em todo lugar, a partir da existência da morada do Senhor, desde o firmamento, isso chega até nós, pelos seus poderosos feitos. Então, com que eu vou louvar a Deus? E o Salmo 150, ele traz algumas sugestões. Ele diz ao som da trombeta, com saltério e com harpa, com instrumentos. Estes eram os instrumentos utilizados. E na vida, que deve ser uma expressão de elogio, de louvor a Deus, de forma alegre, cantada, devemos viver na presença de Deus. Porque o povo de Deus, meus amados irmãos, ele deve ser reconhecido por um povo alegre, um povo sorridente, um povo feliz. E um povo feliz canta. Um povo feliz entoa canções. E aqui eu preciso abrir um parêntese. De que louvar não é sinônimo de cantar. Cantar é uma forma de louvar a Deus. Se você já percebeu, eu não costumo dizer o grupo de louvor, eu costumo dizer o grupo de música. Porque eu louvo a Deus quando eu expresso elogios a Deus, seja isso cantado, seja isso ritmado ou não. Então, seja alguém que cante, seja alguém que não cante, seja alguém que tenha voz, cordas vocais, ou seja alguém que não tenha cordas vocais, é possível louvar a Deus, porque louvar a Deus é expressar elogios a Deus de forma entusiasmada. Isso pode ser cantado ou não. Mas o salmista, ele traz um ambiente alegre e um povo alegre canta. Um povo alegre canta e usa instrumentos. Estes eram os instrumentos que eles tinham. E aqui o salmista diz, com trombeta, com saltério, com harpa. E vem o verso 4, que algumas pessoas, se pudessem, riscavam uma palavrinha específica com muito cuidado, com muito medo. Mas sabe, meus amados irmãos, um povo de Deus alegre dança. Ah, pastor, mas nós não temos dança no culto. Mas quem diz que o louvor a Deus tem que ser restrito ao culto? Nós não estamos falando de culto, nós estamos falando de louvor a Deus. E louvar a Deus é uma expressão de vida. E sabe, meus amados irmãos, nós vivemos num mundo tão imersos, numa cultura porca, que faz olhar coisas maravilhosas, como o próprio dançar, como algo ruim. O pecado está na sensualidade, o pecado está na indução com que muitos querem fazer com isso, mas há algo que o salmista quer expressar aqui, que um povo que celebra a Deus dança na sua vida. E o dançar alegre, isso louva ao Senhor. Sabe quando Deus livrou o povo de Israel? Estava Miriam dançando no meio da rua na presença de Deus. Sabe quando Davi foi vitorioso levando a arca, quando tirou a arca da casa de Obed-edom e a arca estava chegando em Jerusalém para o seu lugar, Davi dançou na presença de Deus. Não era um culto, não era dentro da igreja, mas era a vida destas pessoas vivendo ao céu aberto para que outras pessoas pudessem ver a alegria expressa em estar na presença de Deus, celebrando a Deus, e eles ali celebrando ao Senhor, se alegrando com o Senhor, vivendo. Porque o louvor a Deus não deve ser restrito às quatro paredes dos templos em que nos encontramos, mas um estilo de vida expresso, vibrante, mundo afora.
Então, com que estou louvando a Deus? Eu estou louvando a Deus com a trombeta, eu estou louvando ao som da trombeta, com o saltério, com a harpa, com as danças, com instrumentos de corda, com flautas, com símbolos sonoros, com símbolos retumbantes. É um ambiente alegre, é um ambiente que é inclusive até barulhento. Mas entenda o barulho aqui não como desordem, não entenda o barulho aqui como forma indecente, mas entenda isso de forma alegre. Já viram crianças alegres e silenciosas? Não, vocês não viram. As crianças, quando elas estão alegres, elas fazem barulhos. E por que a nossa alegria tem que ser silenciosa? Se a nossa alegria for silenciosa, como outros saberão da minha alegria? Não é um convite, meus amados irmãos, à forma animalesca com que algumas congregações se encontram. Mas é um convite à reflexão de que o povo de Deus, o povo que conhece a palavra de Deus, deve expressar essa alegria na sua vida, e isso deve ser contagiante, deve ser visível, desde os altos céus. E que isso se estende, chega até nós. Então não há um lugar a qual Deus não possa ser elogiado. Todo lugar é um lugar digno do louvor a Deus. Vou louvar a Deus pelos seus grandes feitos, porque Ele é poderoso. Com os instrumentos do que eu tenho, com a minha vida, com o meu ser, com o meu corpo, como expressão de louvor ao Senhor. Então quem deve louvar? Todo ser que respira. Louve ao Senhor. O Salmo 150, como em algumas vezes já podemos falar, mas de forma agora específica na exposição deste salmo, a condição que o último cântico do Inário de Israel traz para expressar elogios a Deus é se você está respirando. Você está respirando? Você está vivo? Louve a Deus. E isso não importa se as suas emoções estão boas ou não. Nossa, pastor, que insensibilidade. Não, meus irmãos, não é insensibilidade. É uma chamada à reflexão de que o louvor e expressar elogios a Deus está acima das minhas emoções e dos meus sentimentos. E de que não está condicionado a mim. Não é limitado ao que eu penso, ao que eu sinto, a mim, ao ser humano que sou, porque eu sou vulnerável. Eu mudo. Eu posso dizer, olha, eu quero no próximo final de semana ir à praia, mas aí eu posso me acordar de mau humor e dizer assim, eu não vou mais à praia esse final de semana. Mas eu não posso dizer, eu estou de mau humor, então não vou louvar a Deus. Não, isso não deve existir na vida do indivíduo que de fato conhece realmente ao Senhor. Porque o fato de Deus ser grande, de Deus ser o Todo-Poderoso e eu conhecê-lo, e a sua graça ter chegado até minha vida, dele ter se revelado a mim, isso já é mais do que suficiente para que eu o louve, para que eu expresse elogios a Deus. Então eu não tenho que esperar me acordar feliz, alegre, de bem humor, sorrindo para as paredes. Não, eu não tenho que esperar por esse momento. Eu tenho que estar respirando. Eu estou respirando, eu estou vivo. Louvado seja Deus, glorificado seja o meu Senhor, porque estou aqui, estou vivo, estou respirando. Ponto. Sabe, meus irmãos, não querendo diminuir ou desprezar a realidade das enfermidades psicossomáticas que assolam a humanidade. Elas existem, elas devem passar sim pelos seus tratamentos, devem ser sim cuidados, mas nenhuma delas torna-se uma justificativa para não louvar a Deus, para não expressar elogios ao Senhor, para na presença de Deus falar os seus atributos, suas qualidades e quem Deus é. Eu quero convidá-los a abrir no texto de Jó. Jó 42.
No meu último sermão, no texto de Tiago, utilizei esse texto, e aqui no Salmo 150 eu também gostaria de usá-lo. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem entendimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Veja o exemplo de Jó. Homem enfermo, sem dinheiro, sem a sua esposa ao lado, com falsos amigos, trazendo falsas acusações. E quando Deus se revela a Jó, Deus se manifesta a Jó, este homem doente, sem a esposa, com falsos amigos, ele diz: eu me arrependo no pó e na cinza. Ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E os olhos de Jó viam um Deus grande, poderoso, tremendo, digno de ser louvado, digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Portanto, meus amados irmãos, quando nós olhamos para o Salmo 150, que diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. E quando refletimos de que não importa, esteja eu feliz, esteja eu triste, esteja eu de uma forma muito ruim ou de uma forma muito boa, o louvor a Deus deve ser algo natural na vida do crente. Então, aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus pelo que Ele é, louvado seja Deus por Ele ser grande, louvado seja o Senhor. E que a nossa vida seja uma expressão de louvor a Deus. De que o nosso comportamento seja uma expressão de elogios a Deus. É aonde eu devo parar e refletir. Como o meu proceder, como o meu comportamento é percebido por aqueles que olham externamente. Se minha vida, se as minhas ações são dignas de louvor a Deus. Aquele que olha a minha vida de forma externa, Deus é glorificado? Bom, meus amados, está respirando? Louve a Deus. Não entenda que agora louvar a Deus é estar cantando. Também, cantar e é maravilhoso, é muito bom. Mas não é estar apenas cantando, mas é elogiar a Deus. Seja no comportamento, seja declamando, seja declarando, seja evangelizando, seja falando das grandezas de Cristo Jesus. Mas que isso faça parte da sua vida, que isso faça parte da sua rotina, que isso faça parte da sua realidade. E assim sejamos conhecidos como um povo alegre, que canta, que se alegra, que celebra, que até dança, de forma entusiasmada, na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor assim nos ajude. Amém. Quero orar com os irmãos. Pai Santíssimo, Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos, Senhor Deus, porque a Tua palavra se revela a nós, nos instruindo acerca da forma alegre, sincera e real pela qual exige de nós o Senhor, para que o louve, para que o glorifique, para que assim o celebre, Senhor. E pedimos o Teu Santo Espírito que nos ajude a aplicar isso em nossa vida, a não restringir os elogios e a expressão de vida em louvor a Deus aos cultos, mas em nossos lares, em nossos trabalhos, em nossos estudos, na rua, em sociedade ou sozinho, mas na Tua presença, Pai Santo.
e que a nossa mente, que as nossas palavras, em harmonia com a tua santa instrução, te elogie, te bendiga, te adore, Senhor. Esta é a oração que fazemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.